Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Curva Característica do Diodo. Definindo o objetivo: aprender sobre a curva característica do diodo. Curva característica é um gráfico que representa a relação entre tensão aplicada e a corrente fluindo através de um componente, circuito ou material. Na etapa anterior, aprendemos que o gráfico da esquerda se trata de uma resistência ômica. Ela se encontra no primeiro quadrante e em qualquer ponto o seu valor de resistência é constante. Diferente do gráfico da direita, em que para cada ponto é necessário calcular a sua resistência. Esse material da direita também é chamado como resistência não ômica. Agora veremos como obter a curva característica de um diodo. Dividimos a obtenção da curva característica do diodo em duas etapas. A primeira é realizada a ligação do diodo na polarização direta. Notemos aqui que a bateria fornece uma corrente e essa corrente chega no anodo, polariza com mais e sai no cátodo, polarizando com menos. A obtenção desse gráfico acontece com a variação da tensão da bateria. Ela começa em zero, vai aumentando aos poucos e a corrente é lida. Depois de obter vários pontos, ocorre a produção da curva apresentada aqui à direita. Notemos que até aproximadamente 0,7 volts a passagem de corrente pelo diodo é muito pequena. Só depois de 0,7 volts no diodo de silício é que a gente tem um aumento de valores para a corrente. Com isso, obtemos o lado positivo do diodo, do gráfico da curva característica do diodo. Então, para reforçar a maneira como obtemos a curva característica do diodo, trago agora aqui o circuito composto de uma fonte de tensão ajustável conectada em série com um amperímetro e o diodo em testes. Dessa maneira que eu posso alterar aos poucos a tensão, ler a corrente, deixar ela estabilizar na tela do multímetro para poder fazer a devida anotação. Agora, abaixo do circuito, trago alguns valores obtidos de um ensaio prático em laboratório. Note que a partir de 0,7 volts é que tem um aumento considerável na passagem de corrente pelo diodo. E agora, aqui do lado, preparei o plano cartesiano para realizar o desenho dos pontos e a curva característica do diodo para a polarização direta. Vejamos. Quando a tensão é zero, a corrente é zero. Quando a tensão é 0,5, a corrente é de 1,3. Então aqui no olhômetro a gente divide esse espaço aqui pela metade. Eu tenho 5. Se eu tiver outra metade, 2,5. Para chegar em 1,3, dividiria de novo pela metade. Então 0,3, 0,5 volts está aqui. Então um pontinho aqui em cima. O próximo, com 0,6 volts, eu teria 3,3 miliamperes. Então, se eu estou aqui é 2,5, vamos considerar que é a metade. Para chegar até 0,6. Então, em 0,7 a gente tem um salto. Entre 10 e 20 a metade é 15, outra metade aproximadamente 17,5. Então eu venho e faço
o pontinho aqui de 0,7. E o último com 0,8. Entre 50 e 40 eu tenho 45. 46 é perto, mais próximo de 45. Então, o que se quer aqui é passar a noção de construção da curva característica. Então, aqui a corrente próximo do eixo vai subindo. Dessa maneira, se aproximando com o formato que a gente mostrou na tela da apresentação. Para continuar, polarizamos o diodo de forma inversa ou de forma reversa. Isso acontece quando giramos a bateria. A corrente que sai da bateria vai polarizar o cátodo com mais e o anodo com menos. Dessa maneira, o diodo não vai permitir a passagem de corrente. Produzimos a figura do lado direito, que no plano cartesiano se encontra no terceiro quadrante. Notemos que o valor de tensão vai aumentando de forma negativa até chegar a um ponto em que a junção não suporta a tensão aplicada e rompe, permitindo a passagem de corrente. Detalhe, no momento dessa ruptura, o diodo se danifica, vindo a queimar, passando a ser sem funcionalidade. Dessa forma, quando ocorre a ruptura da junção, o diodo queima, permitindo a passagem de corrente. Daí por diante, esse diodo não serve mais para o funcionamento adequado. Agora na tela vemos a junção dos dois ensaios, de modo a obter o gráfico completo da curva característica do diodo. O que temos que entender dele, que o diodo conduz depois de 0,7 volts para o diodo de silício. Então, até aproximadamente 0,7 de tensão, a corrente é muito baixa, praticamente inexistente. Só depois de 0,7 é que ocorre a condução. E do outro lado, o diodo bloqueia para grandes tensões, dependendo do modelo, e na ocorrência de uma tensão maior do que a tensão suportada pela junção, esse diodo vai se danificar, vindo a queimar. Resumindo, aprendemos nesta videoaula sobre a curva característica do diodo. E para concluir esta apresentação, deixo meu contato na tela. Qualquer dúvida, poste no mural do Google Sala de Aula, reveja esta videoaula ou consulte o material de apoio. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.